Vamos à leitura do texto base da questão aqui, ó. A percepção sensível, tanto as sensações percebidas como as imagens mentais que acessamos na ausência das próprias percepções, são itens indispensáveis à atividade do intelecto. E isso de duas maneiras. Quando presentes e atuando nos sentidos, as coisas percebidas são aquelas que estão em que estão os inteligíveis, isto é, os objetos correlatos ao intelecto. Quanto ausentes, as imagens mentais derivadas das percepções fazem às vezes de sensações presentes. No contexto da filosofia aristotélica, a sensibilidade relaciona-se com o intelecto por... Então, olha só, a primeira coisa aqui, uma diferença brutal entre Platão e Aristóteles é que Platão vai dizer que a sensibilidade é fonte de engano, de ilusão, e aí, com a dialética, você tem que sair dos sentidos, da caverna, desse mundo. Ari não. Ari, ou Totó, vai dizer que o conhecimento começa pela sensação, pela percepção. Então, a sensação é aquilo que permite o conhecimento ingressar na sua mente. Então, tem até uma ordem, né? Aristóteles fala que você vai tendo uma percepção, e aí ele comenta aqui sobre a memória, você vai lembrando, desenvolvendo a memória a partir que essa experiência vai se repetindo, aí você pode desenvolver uma técnica, a famosa tekne, e aí você pode desenvolver uma frônesis, né? Que já é uma sabedoria prática, até que você chega na episteme. Então, aqui, sem querer reproduzir o caminho todo, a ideia fundamental é como que o conhecimento, ele parte da sensação, ele parte dali. Não significa que ele se restrinja ali, à sensação, mas o texto é claro. Então, o acesso à percepção é fundamental para essas imagens mentais, daquilo que é compreensível, inteligível. Então, com isso, vamos buscar aqui uma alternativa. Fale sobre isso, de que o que está no intelecto passou pelos sentidos, né? Pelos dados sensíveis. Então, essas imagens mentais, elas são fruto, começam aí a partir da sensação. Vamos ver onde está isso. Letra A. Fornecer à mente, tem potencial em dados que servem de base para o conhecimento? Sim! É legal isso aqui, base. Aristóteles não está dizendo que o conhecimento vem todo da experiência, mas é a base para o desenvolvimento. Então, é a letra A. Cortando a letra A aqui. É a letra A. Vamos ver as outras, porque elas estão erradas, né? B. Transmitir ao pensamento conteúdos que operam com suporte para a ética, tá? Então, a sensibilidade para Aristóteles está diretamente ligada ao conhecimento e à percepção do mundo, mas não especificamente à ética, tá? A ética você vai desenvolvendo ela, tanto desenvolvendo a parte da sua mente que está ligada a essa qualidade, que é a alma, né, intelectiva, que vai desenvolver a frônesis, mas também com as ações práticas do mundo, né? Também relacionado com a mediania, e o texto não está falando nada disso aqui, beleza? C. Proporcionar à razão fatores que agem como ponto de partida para a lógica, tá, gente? A lógica para Aristóteles é uma ferramenta muito importante para pensar direito, que está se fundamentando, né, se baseando em princípios racionais, na análise de discurso. Ela não depende diretamente dos dados sensíveis, mas do trabalho do intelecto. É como se estivesse discutindo de uma coisa que está em outro nível, tá? Outro nível. E não é isso que a questão está falando. D. Apresentar ao intelecto informações que atuam como origem para o engano. Aí, uma perspectiva mais platônica, né? Embora que seja possível as percepções nos enganarem, em alguns casos, o texto de Aristóteles está falando que não, parte daí, é diferente do Platão. É oferecer ao espírito elementos que funcionam como fundamento para os princípios.
Aristóteles ele não está falando, usando esse termo do espírito, né, no seu sistema filosófico, no sentido de um princípio imaterial, independente. E o importante, o conhecimento para ele começa com a percepção sensível e vai sendo aperfeiçoado pelo intelecto. E aí ele vai abstrair os conceitos a partir dessas imagens sensíveis, tá? Então, ele não está falando de fundamento dos princípios aí, não, tá? Os princípios, eles não vão decorrer da sensibilidade, mas de todo um processo que vai se desenvolvendo pelo raciocínio lógico, ou seja, está em outro nível. A percepção só é o começo do jogo, tá? É o começo do jogo. Então vai para além das meras percepções. Então, não é. Alternativa correta, letra